Hello my friends, how are you? A aula de hoje é para vocês entenderem melhor como funciona o passado em inglês, a diferença entre verbos regulares e irregulares e os comparativos com o português. Vocês conseguiriam me dizer o que significa isso em português? Isso, como eu já comentei anteriormente na aula do sextar, são as regras de conjugação do passado em português. Nesse caso, as regras são para os verbos terminados em er, que se aplica para a grande maioria dos verbos com essa terminação. Então, se eu retirar esse er daqui e conjugar no passado, vejam só. Conheci, conheceu, conhecemos, conheceram, de um passado no português. O outro passado português, temos pretérito perfeito e imperfeito, quem não se lembra. Conhecia, conhecíamos, conheciam. Outro verbo. Aprendi, aprendeu, aprendemos, aprenderam. Aprendia, aprendíamos, aprendiam. Corri, correu, corremos, correram. Corria, corremos, corriam. São as conjugações dos verbos terminados em er no passado. Em inglês, pessoal, vai funcionar basicamente da mesma maneira. Só que todas essas terminações de dois passados em português, perfeito e imperfeito, de 7 terminações diferentes que trabalhamos com cada verbo, basta você aplicar ed em inglês. Para a grande maioria dos verbos, ed é o final. Então, se a gente pegar um desses exemplos aqui, o verbo aprender, por exemplo, o verbo aprender em inglês é to learn. To learn significa o verbo aprender em inglês. No português não arrancamos o er do aprender, tiramos o er, retiramos o er. Aqui, quando você for conjugar lá, você tem que fazer a mesma coisa. Já expliquei isso na aula do sextar. Pega essa base e traz para cá. Sem o to. Tirou o to, colocou learn. Isso aqui é tudo junto, tá, gente? Eu divido simplesmente para vocês entenderem, mas se torna uma palavra única. Learn é a conjugação no passado do verbo to learn em inglês. I learned, eu aprendo. Eu aprendi, I learned. Eu aprendia, I learned. Você aprendeu. Você aprendeu? Você aprendeu. Muda no português. No inglês, a mesma coisa. You learned. Eles aprenderam. Eles aprenderam. Muda no português a conjugação. No inglês, a mesma coisa. They learned. Eles aprendiam. Um outro pretérito em português. They learned. Exatamente igual. E isso vai funcionar para a grande maioria dos verbos em inglês. Ou seja, de 7 conjugações que temos em português, em inglês você apenas tem que utilizar uma terminação. Porém, assim como no português que temos os verbos regulares e aplicamos essa regra, também temos os verbos irregulares em português. Se eu pegar um verbo terminado em er, por exemplo, vamos manter aqui, ó, mais 3 exemplos que terminam com er. Vamos pensar. Verbo fazer, por exemplo. Eu consigo tirar essa base, tirar o er, por exemplo. Vamos arrancar o er daqui, ó. Vamos arrancar o er do fazer. Vamos tirar o er. Eu consigo pegar essa base e falar, eu fazia? Você fazeu? Não, né, pessoal? Nós fazemos, beleza. Eles fazeram, fizeram. Aqui nesse passado, ele se aplica, ó. Fazia, fazíamos, faziam. Mas, por ter que trocar 3 conjugações, fazia, fazeu e fazeram, por fiz, fez, fizeram, ele se tornou um verbo irregular. E assim vai acontecer com outros também. Por exemplo, saber, verbo saber. Eu sabia, você sabeu? Não, né? Verbo ser. Eu sim, você seu. Nós semos. Ah, tem gente que fala assim, hein? Mas enfim, gente, esses aqui são verbos irregulares. Você precisa aprender uma nova conjugação que não tem regra, não tem sentido. A gente teve que decorar lá atrás. E o mesmo vai acontecer com o inglês.
Para a grande maioria, assim como no português, você aplica uma regra, que está em rosa, regra. Uma palavrinha que você põe ao final da palavra para formar uma conjugação no novo tempo verbal, nesse caso, o passado. Só que a gente teve que decorar palavras novas, com alguns verbos, como o passado do ser, por exemplo, que é eu fui, que inclusive é o mesmo passado do nosso verbo ir. Confuso o português, tá? Eu fui, pode ser eu fui de ter ido ou eu fui de ter sido, que isso aí vai ser outra aula, tá? Mas enfim, pessoal, tivemos que decorar um grupo novo de palavras, sem regras prévias, sem seguir uma lógica, nada disso. Tivemos que decorar mesmo, nos esforçar com nossos professores da infância para aprender essas palavras novas, provenientes de conjugações verbais no passado. E o que acontece em inglês? Exatamente o mesmo. Alguns verbos você não aplica essa regra do ED. Então você tem que decorar a palavra. E não tem saída, não tem jeito. Tem que se esforçar, tem que ler, reler, dar muitas incidências ali ao seu cérebro para você conseguir decorar. Mas você tem que decorar um vocabulário novo. Qual é a nossa vantagem do português? Nenhuma. Queria falar desvantagem. Nós temos 7 palavras, 7 conjugações, 7 diferentes. Eles têm uma só. Então, se eu pegar um verbo irregular aqui, por exemplo, desses aqui mesmo, o verbo conhecer e saber é um verbo só em inglês. É o verbo to know. Vamos lá. To, que é o equivale ao are, ir. Canso de repetir isso aqui, hein? Peguei o to know. Não posso aplicar essa regra aqui, ó. Sem chance. Essa regra não. Por quê? O passado dele terá uma palavra nova. Essa palavra no passado, vou colocar até de vermelho direto, rosa, né? É o new. Troco o O pelo I. Mas qual que é a vantagem? Eu posso colocar tanto aqui na regra como aqui, qualquer sujeito. I knew, you knew, they knew. E aí, se eu falar I knew, eu posso falar eu soube ou eu sabia. É a mesma coisa. They learned. Eles aprenderam ou eles aprendiam. Ou seja, gente, é muito mais simples que o português. Então vamos dar uma olhada em outros exemplos. Por exemplo, o verbo fazer. Fazer em português, em inglês é to do. Alright, guys? Posso aplicar essa base mais ED lá? Também não. Verbo irregular. Irregular. Então você tem que decorar o passado do verbo to do. Lembrando, eu fiz, você fez, nós fizemos, ou eu fazia, não importa. Qualquer uma dessas conjugações é uma palavra única em inglês. Então se eu falar, por exemplo, nós fizemos, quem que é o nós? É o we. Quem que é o fizemos? We did. Nós fizemos, ou nós fazíamos. We did, for example, a good job. Nós fizemos um bom trabalho. Ou nós fazíamos um bom trabalho. Não importa, é a maneira que a gente traduz. Mas para eles é uma coisa só. Pretérito perfeito ou imperfeito no inglês não existe. É uma coisa só. Então, pessoal, assim seguirá o inglês no passado. Temos que decorar os verbos irregulares, as conjugações. Com uns 80 você já está feliz, hein? Já está feliz da vida. 80 verbos irregulares. Alright, guys? Espero que tenham gostado da aula, da mini aula. Esse aqui, como comentei antes, não é o projeto ainda. Ainda lançarei provavelmente essa semana. Então fique ligado para mais novidades desse projeto que vai fazer a diferença na sua vida. Valeu, tamo junto. Have a great week, guys. Thanks a lot.